como que você começa nesse mercado, se você ainda não tem nem empresa aberta, se você já tem, qual que é o passo a passo para você conseguir fechar os seus primeiros contratos. Esse é o tema da live de hoje. É uma live para quem está começando, para quem ainda não vende para o governo. Se você por acaso já vende, ela vai te ajudar. Mas tem muita coisa aqui que é para quem está do absoluto zero realmente, para quem não sabe como começar, acabou de descobrir o mercado, entendeu agora o que é a licitação. Então essa é para você que está chegando agora nesse mercado, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que decidir quando você vai começar a trabalhar com as licitações é como que você quer atuar. Existe mais de uma maneira de você viver de licitação. Existe a maneira que você vive vendendo para o governo, prestando serviço ou vendendo produto. Essa é a maneira mais tradicional, aquela que você provavelmente deve ter imaginado. Só que tem mais duas maneiras. Uma delas é sendo um consultor de licitação, que é assim como a Magna, né? Nós fizemos durante muito tempo, atuamos na consultoria. E também pode ser um analista de licitação. É você ser um CLT, onde você trabalha numa empresa dentro do departamento de licitações. No departamento, tem muitas empresas grandes que preferem deixar interno esse departamento, não terceirizam para uma consultoria. Então, ele trabalha com o departamento interno. Se você tiver interesse em trabalhar, essas são algumas das opções. Você tem uma empresa que vende para o governo, você tem uma empresa que ajuda outras empresas a vender para o governo, ou então você trabalhar dentro de uma empresa que vende para o governo. Show de bola? Essas são as maneiras que você tem como começar, e eu vou tentar me falar aqui principalmente da mais tradicional, que é aquela que você mesmo presta o seu serviço ou vende para o governo diretamente. Sempre quando eu falar venda, pessoal, entenda que é vender um produto ou prestar um serviço. É mais fácil você falar vender porque não deixa de ser uma venda. Só que muita gente acha que isso só vale para produto. Não, é a mesma regra para serviço, beleza? Participar de uma licitação para produto ou para serviço não muda quase nada. São pequenos detalhes ali, mas não é o fim do mundo. São coisas muito simples e que na maioria dos casos, você sabendo participar de uma, vai conseguir participar da outra. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é você entender qual que é o perfil que você quer atuar. E claro, tem vídeos aqui no canal que nós explicamos qual que é o ponto bom e o ponto, não o ponto ruim, mas o ponto que você precisa se atentar para entrar nesse mercado, seja vendendo para o governo diretamente, seja sendo um consultor ou até mesmo um analista. Tem pontos bons e ruins aí, eu não vou me alongar aqui, a ideia da live é passar qual que é o passo a passo, beleza? Então, você quer abrir uma empresa, você quer vender para o governo, quer estar com um projeto empreendedor, começou agora, eu me interessei sobre esse mercado, fiquei sabendo que o governo gasta muito, gasta aí 700 bilhões por ano, e eu quero fazer parte desse mercado. Ótimo, você está no lugar certo, aqui que a gente vai te dar os primeiros passos. Então, ao abrir a sua empresa, se você está com esse projeto de começar a empreender e vai começar a vender, seja no mercado privado, nas licenças, você vai ter que abrir uma empresa. E aí você vai ter que escolher entre algumas coisas para abrir a empresa. A primeira delas é a natureza jurídica da sua empresa. O que é essa natureza jurídica, Serra? Se ela vai ser uma MEI, se ela vai ser aquela sociedade limitada a unipessoal, o antigo EIRELI, né? Se você vai ser uma sociedade simples, se você vai ter mais de um sócio, enfim. Você vai escolher essa natureza jurídica. Serra, mas eu não entendo nada disso. Fique tranquilo. Para você for um MEI, é o mais simples, tá? O MEI, você abre o MEI aí, hoje em poucas horas, no portal do empreendedor, você entra lá, preenche as informações e já consegue abrir rapidamente. Agora, se for qualquer coisa diferente do MEI, você vai precisar de um contador. E esse contador ele vai te ajudar a fazer essa análise para ver qual que é a natureza jurídica que mais se enquadra aí na sua realidade, tá bom? Então, fique tranquilo, mas é bom você saber que você vai ter que escolher. Outra coisa que você vai ter que escolher na sua empresa, com exceção do MEI, tá? Tudo que eu falar aqui é com exceção do MEI. O MEI é um caso à parte, eu já explico. Mas você vai ter que definir o porte da sua empresa. O que é o porte? Se ela é uma microempresa, se ela é uma empresa de pequeno porte, ou se ela supera, muitas das vezes, essa condição de empresa de pequeno porte, né? A famosa EPP. Claro, para você que está começando agora, na maioria dos casos, você vai abrir uma ME ou uma EPP, tá? Na maioria dos casos, 98% das vezes você vai abrir uma ME ou uma EPP. E o que isso quer dizer? Quer dizer que abrindo essa empresa nesse formato, você vai ter alguns benefícios. E mais para frente eu posso até fazer um vídeo sobre esses benefícios, tá bom? Mas você tem alguns benefícios em vender para o governo. Então,
vai abrir uma empresa, natureza jurídica, depois você já vai partir para o porte da sua empresa, tá bom? Outra coisa que você vai ter que escolher, e esse eu consigo te dar até uma dica já, porque a maioria dos casos é assim, é a tributação. Como que você paga o imposto da sua empresa? Todas as empresas pagam impostos, né? Independente se você é uma empresa de pequeno porte, se você é um MEI, se você é uma EPP, a natureza, você vai pagar imposto. Claro, o MEI, ele tem um benefício, já vou falar, como eu falei, do MEI mais para frente. Mas, quando você vai escolher a tributação, você pode escolher basicamente entre 3, né? Tirando a do MEI. Você vai escolher entre o Simples Nacional, você vai escolher entre o lucro presumido ou o lucro real. E qual que é a diferença de cada um deles? O lucro presumido, como o próprio nome diz, existe uma presunção de lucro. Então você paga uma margem de lucro com base naquilo que você pretende faturar. Tem toda uma tabela que você tem que seguir, é uma tributação um pouco mais complexa. Empresas com porte maior, digamos assim, que geralmente opta por essa tributação. Ou o lucro real. O lucro real é tudo aquilo que você realmente teve de lucro. Você paga um imposto sobre o lucro só. Então, como o próprio nome diz, lucro real. E a outra, que é inclusive a que eu recomendo que você participe, que você coloque na sua empresa, é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é a maneira mais simples, obviamente, de calcular esse imposto. Por quê? Ele funciona com base em uma alíquota de faturamento. O que é a alíquota, Serra? Um percentual. Então, você faturou X, é um percentual daquilo que você faturou. E a maioria dos casos, para quem começa com comércio, uma coisa mais tranquila, começa, se não me engano, com 4%. Então, faturou R$100, R$4 é imposto. Faturou 100, R$4 imposto, faturou 200, paga 8. Então, é uma coisa mais simples. Via de regra, tá, galera? Tem as suas exceções. Eu não sou um contador, não sou da área tributária, mas eu estou explicando o básico aqui para vocês terem uma base. O Simples Nacional, ele é a maneira mais fácil de você calcular o imposto que você vai pagar. Se você for para lucro presumido ou lucro real, você vai ter uma dificuldade um pouco maior. Tem coisas que são dedutíveis, coisas que não são, enfim. Mas o Simples Nacional, ele tende a ser, como o próprio nome diz, um pouco mais simples. Tudo isso que eu falei até agora, como eu falei, o contador, ele vai te ajudar na hora de você abrir a sua empresa. Você pode ficar despreocupado. Ele vai chegar para você e falar, olha, eu recomendo que você abra a sua empresa nessa natureza jurídica, com esse porte e com essa tributação. É só você saber que o mais importante que você precisa deixar bem claro para ele é o seguinte, olha, eu quero participar de licitação, então, se possível, me enquadre como ME ou EPP, tá? Porque é o que eu preciso, aonde o governo me dá um benefício, beleza? Essa é a informação mais importante aqui dessas coisas que eu expliquei até agora. Serra, mas e o MEI? O MEI, ele é o mais fácil de todos, ele é o mais simples de todos. O MEI, ele não é uma coisa só. Quando você escolhe ser MEI, automaticamente você não tem opção de tributação, você não tem opção de porte, natureza jurídica, é tudo a mesma coisa. Então o MEI, ele não tem variação, o MEI é tudo igual. Então você vai pagar o imposto fixo por mês, que ele eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é uma porcentagem do salário mínimo, que hoje não dá R$70, dá 60 e pouco, se não me engano. Então você vai pagar 60 e poucos reais por mês de tributação fixo, se você faturar ou não. Então, um ponto que você precisa se atentar para o MEI é que esse imposto que eu falei que todas as empresas pagam, o MEI ele vai pagar independente se você for faturar alguma coisa ou não. Tá? Você pode faturar R$10, R$1.000, R$8.000, o imposto é o mesmo. Beleza? Então, é até mais simples de calcular, mas você paga independente do faturamento da sua empresa. Show de bola? Outra coisa, o MEI, ele tem um limite, um teto de faturamento, tá? Tá para ser aprovado um limite aí de 150 mil, se eu não me engano, 100 ou 150, acho que é 150 mil, mas até então, não que eu saiba, não foi aprovado, pelo que eu saiba, salvo o melhor juízo, não foi aprovado, então continua valendo os 81 mil, se não me engano, por ano, tá bom? Uma coisa importante para falar é que esses 81 mil é dividido por 12 meses. Na verdade, é do ano corrente, tá? Então, se você abrir uma empresa agora em dezembro, não quer dizer que você pode faturar 81 mil ainda esse ano. Você vai faturar o correspondente a 1/12 de 81 mil. Show de bola? Dito isso, você, como eu falei, quer começar a vender para o governo, precisa
saber como você quer atuar. Se você for abrir a sua empresa ou se você quiser ser um consultor, você vai precisar escolher essas coisas que eu acabei de falar para você, natureza jurídica, porte e tributação. A partir daí, você vai ter que escolher os KNAIs, o que você está apto a fazer, o que você está sinalizando para a Receita ou para o governo de modo geral que você está apto a vender. São os famosos KNAIs, né? Que eu não me engano agora, é atividade... É um código que você coloca que te deixa apto a prestar um serviço. Eu esqueci a sigla KNAI agora, o que pode ser. Que é Código Nacional de Atividade Econômica, mas eu não tenho certeza. Então, você vai colocar alguns KNAIs. Para quê? Pô, eu quero vender material elétrico. Coloca lá, material elétrico. Eu quero vender, sei lá, material de refrigeração. Quero trabalhar com ar-condicionado, sei lá, coloca lá. Eu quero prestar o serviço de limpeza de automóveis, limpeza automotiva. Coloca lá. Então, existe uma relação de KNAIs, existe vários, e você escolhe quais você vai colocar na sua empresa. Qual que é o ponto que vocês precisam se atentar na hora de abrir essa empresa e colocar esses KNAIs. Eu coloquei aqui, não são só esses, tá? Mas eu coloquei 3 principais pontos que você precisa se atentar na hora de abrir a sua empresa. A primeira delas é aonde está a sua empresa. Qual que é o endereço da sua empresa. Por quê? Toda cidade, ou pelo menos acredito eu que todas deveriam ter, mas quero acreditar que todas tenham, não tenho a informação se de fato todas têm, mas a princípio sim, existe algo que chama zoneamento. Esse zoneamento é o que pode ser feito naquela região onde está a sua empresa, naquele endereço, naquele bairro. Então, um exemplo fácil que eu posso dar para vocês. Por que não existe um lixão, por exemplo, nos bairros centrais de cada cidade? Porque naquele zoneamento não é permitido colocar um lixão. Nada contra o lixão, ele precisa existir. Só que o entendimento é que ele tem que ficar numa área um pouco mais afastada da cidade. Ele não pode ficar no centro, porque isso vai acabar estragando, de modo geral, toda a região. Então, tem certas coisas que não podem ficar em alguns lugares. E, dependendo do KNAI que você for colocar na sua empresa, naquele zoneamento que você está, é permitido ou não. Como que você descobre? Baixa aí um negócio que chama plano diretor da sua cidade. Lá você vai encontrar um plano diretor que está escrito qual que é o zoneamento da sua cidade, daquela região que você está, e o que é permitido lá. É permitido colocar uma indústria, uma fábrica, uma coisa que mexe com produtos químicos, vai estar escrito lá se é permitido ou se não é, beleza? Então, esse é um dos pontos importantes na hora de você escolher o KNAI, onde está a sua empresa. Outra coisa importante que você precisa escolher é o seguinte: alguns KNAIs precisam de um cara técnico que assine em nome da empresa. Exemplo, se você quer fazer, por exemplo, uma empresa de uma construtora, vai precisar de um engenheiro. Você não consegue colocar um KNAI de construtora se você não tiver um engenheiro. Por quê? O governo entende, mas se você quer ser uma empreiteira, uma construtora, você precisa ter um engenheiro. Então eu não posso te permitir fazer isso sem que você me mostre quem que é o engenheiro, tá bom? Ou então, você quer abrir uma empresa de dedetização, vai precisar de um químico para manipular ali os produtos que você vai utilizar. Eles, dependendo da quantidade que você ingerir ou que você usar, isso pode ser prejudicial para a saúde das pessoas. Então, eu preciso que tenha alguém que assine ali para você garantir que você vai manipular aqueles produtos de uma maneira que não vai prejudicar ninguém. É um exemplo, tá, galera? Mas, dependendo do KNAI, você vai precisar de um técnico. Se você for esse técnico, ótimo. Se você não for, você talvez vai ter mais dificuldade em conseguir colocar esse KNAI para trabalhar, tá bom? Serra, mas eu trabalhei em dedetização minha vida inteira, há 20 anos, e até agora nunca tive problema. Tudo bem, para você abrir empresa, você precisa apresentar. O governo ele não pode acreditar que todo mundo que falar que trabalhou 10 anos vai conseguir trabalhar com produto. E, claro, não está certificado, digamos assim, pelo conselho de classe, né? Existe um conselho de química que ele vai falar quem está apto ou não. Não adianta você falar que tem um conhecimento empírico. Serra, eu construí 10 prédios já, eu sou pedreiro há 20 anos, eu sou mestre de obra, tenho diploma? Infelizmente, se ninguém certificou que você é responsável por aquilo, não dá para colocar, beleza? Não sou eu que crio as regras, galera, tô aqui só para te falar a regra, para você se atentar na hora de abrir uma empresa, beleza?